O objetivo da nossa aula hoje é isso: falar sobre expurgos inflacionários da caderneta de poupança. Nós estamos lá, o procedimento é cumprimento de sentença. Então, procedimento aqui, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Diz por que você já vai direto para cumprimento de sentença? Porque não tem mais jeito de entrar com o processo de conhecimento, porque já deu a prescrição desses planos inflacionários, o próprio STF determinou 20 anos. Então, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não tem mais como entrar, agora é só cumprimento de sentença. Primeira coisa, o que é o tal do cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença, o que é esse bicho? Olha, é o procedimento que está lá no livro 2, título 2 do CPC, vai do 513 até o 538, mas ele também vai se aplicar subsidiariamente às regras do processo de execução. Então, algumas coisas que eu vou trazer para você, está lá no procedimento de execução. O básico é estar aqui do 513 ao 538, e eu quero contar para você agora toda a historinha até chegar lá na fase de cumprimento de sentença, porque eu vejo muita gente errando esses procedimentos. Eu acho que é importante que você tenha muito claro quando é um procedimento de cumprimento de sentença, quando é um procedimento na fase de conhecimento normal. Então, a primeira coisa que acontece em um processo judicial, é a petição inicial. Então, sempre se começa com a petição inicial. O objetivo da petição inicial, eu vou fazer essa linha do tempo aqui para você conseguir identificar onde que nós estamos trabalhando. Então, primeira coisa que se tem, a petição inicial, é quando o autor ele vai até o judiciário pedir assim, ao judiciário, eu quero determinada coisa. Então, nessa petição inicial, o natural é o seguinte: o autor apresenta a petição inicial e faz a citação do réu. Mas pode acontecer do autor colocar aqui um pedido de tutela antecipada. Tutela antecipada. O que é essa tal de tutela antecipada? O autor quer começar a gozar dos benefícios que ele teria só na sentença antecipadamente, por algum motivo, ou por risco, se aquela situação continuar, ou pelo próprio perigo da demora, né? Se demorar o processo, se o processo demorar, vai chegar a um determinado ponto que não é mais interessante. Pensa o seguinte: a pessoa está pagando uma taxa de juros 2 vezes acima da taxa média do Banco Central. Ela está ali pagando as prestações. Se ela não pedir uma tutela antecipada, e se o juízo não conceder a tutela antecipada para ela, o que está acontecendo? Ela está pagando muito mais do que ela deveria pagar. Consequentemente, ela está tendo um prejuízo real aí. A pessoa foi ali, apresentou, mostrou que está tendo esse prejuízo. Consequentemente, já acaba o juízo aí ela solicitar essa petição antecipada para que o juízo já conceda a ela ou o pagamento do valor incontroverso, ou que o juízo conceda para ela a redução, né, no valor da parcela até o limite que ele achar que seja interessante, mas sempre que tiver um pedido de petição antecipada, tutela antecipada, aí o processo vai para o juiz decidir se concede ou não concede a tutela antecipada. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está acostumado com a historinha, né? Petição, contestação, réplica, e aí tem lá uma decisão do juiz no meio do caminho, a pessoa fica perdida, não sabe o que aconteceu. Então, se tiver tutela antecipada, você vai ler lá no nome da ação, vai estar lá combinada com a tutela antecipada, ou com tutela de urgência, tutela de evidência. Saiba que vai primeiro para o juiz decidir sobre essa determinada tutela. Gratuidade de justiça, tudo isso mais, o juiz vai decidir antecipadamente. A segunda coisa que vai acontecer no processo é a contestação. Na contestação, o réu vem falando o seguinte: não, essa história que o autor está contando não é exatamente isso daí, não é tanta verdade, não. Ele vem apresentando a versão dele dos fatos e os documentos que ele julga pertinente para comprovar aquilo que ele está falando. A gente vai ter a réplica, que também é do autor. Na réplica, o autor ele vai fazer comentários sobre a contestação do réu e sobre os documentos que foram juntados pelo réu. Então, geralmente tem isso. E o quarto passo aqui é quando o juiz faz o despacho saneador. No despacho saneador, geralmente é quando o juízo manda para as partes falarem o seguinte: olha, me fala quais são as provas que vocês querem produzir. É a especificação de provas. O juízo solta um despacho falando o seguinte: intime as partes para que elas falem quais provas elas pretendem produzir. Geralmente é aqui que as partes pedem a prova pericial, a prova documental, testemunhal. Geralmente é aqui que acontece. Ela pode ter pedido lá na petição inicial, na contestação, mas normalmente ela repete aqui, nesse momento de produção, de especificação de provas. Próximo passo é o seguinte: olha, agora as partes, elas vão falar que querem perícia, né? Então, aqui nesse quinto passo, as partes falam que querem perícia e o juízo vai fazer uma decisão interlocutória
interlocutória, autorizando essa perícia. Aqui é onde faz a nomeação do perito. Qual perito? O perito da fase de conhecimento. Estamos na fase de conhecimento ainda. Quando o juiz solta uma decisão interlocutória, saiba que despacho é qualquer decisão do juiz que não tenha cunho decisório. Ele simplesmente está movimentando o processo. Uma decisão interlocutória é aquela decisão, o juiz toma uma decisão ao longo do processo, mas não é uma decisão que põe fim à fase de conhecimento. Não é que põe fim ao processo, não, o processo vai continuar. Ele só não põe fim à fase de conhecimento. Por quê? Porque o que põe fim à fase de conhecimento é a sentença. Então, saiba o seguinte, olha, em um processo judicial, a gente vai ter decisões interlocutórias emitidas pelo juiz decidindo alguma coisa, mas ele não põe fim à fase de conhecimento do processo. Uma decisão qualquer. E essa decisão vai ser guerreada por agravo de instrumento, e lá no curso de formação de perito judiciário eu já falei um pouquinho mais sobre esse agravo de instrumento. Um despacho é simplesmente alguma decisão do juiz para fazer o processo andar. Não tem decisão, na verdade, ele só está falando para o processo andar. É algum ato ali burocrático que o juiz está fazendo. E a sentença não, a sentença é aquele que põe fim ao processo. Normalmente, o perito é nomeado numa decisão interlocutória, ou seja, o juiz decide nomear o perito, então ele precisa decidir nomear o perito, mas ele não pôs fim à fase de conhecimento do processo. Na verdade, ele está abrindo para se produzir uma determinada prova no processo. Então, nomeou o perito, as partes têm 7 dias, tem 15 dias, as partes têm 15 dias para a apresentação dos quesitos. Apresentação dos quesitos e dos ATs, as partes têm 15 dias para fazer isso. Passados esses 15 dias, o perito vai ser intimado e aí ele vai ter 15 dias para fazer a apresentação da proposta de honorários. Ele tem 5 dias para fazer esse procedimento. Feito o depósito dos honorários, o perito vai ser intimado que os honorários foram depositados e aí ele vai fazer o quê? Vai fazer o comunicado de início dos trabalhos periciais. Vou colocar o seguinte, ele vai fazer a reunião de início dos trabalhos periciais. Periciais, isso aqui é um marco importante, tá? Feita a reunião de início dos trabalhos periciais, fez o trabalho técnico pericial, ele vai fazer o quê? A entrega do laudo técnico pericial. Aqui você sabe que pode ter impugnação ao laudo, e aí todo o procedimento que você deve seguir já está lá no curso de formação de peritos judiciais. Depois vamos ter audiência de instrução e julgamento, que o perito pode ser convocado, tá? Mas não é muito comum que isso aconteça, mas saiba que você pode ser convocado para participar da audiência de instrução e julgamento para você explicar alguma coisa que não ficou tão clara ali no seu parecer. Geralmente, os advogados vão fazer as suas alegações finais via memoriais, é um costume, ao invés de eles apresentarem ali na audiência de instrução e julgamento, já fazerem a defesa oralmente, fazem por memoriais, apesar das críticas que existem, esse é o mais comum. Então, geralmente, eu estou te contando que na hora que você pegar o processo, vai ter tudo isso, inclusive os memoriais lá dos advogados. Depois, a gente vai ter a sentença. A sentença é aquele ato judicial, né, que põe fim à fase de conhecimento do processo. A partir daqui, o processo, a fase de conhecimento está fechada. Podem haver recursos, pode mudar esse julgamento, mas a fase de conhecimento já foi fechada. Termina com a sentença. Se eu estou falando para você que nós vamos fazer um cumprimento de sentença, você precisa identificar todos esses termos aqui, inclusive a sentença, para que você possa fazer o procedimento de cumprimento de sentença. Da sentença cabe a apelação, né? A gente já sabe, então eu posso fazer um recurso, o recurso de apelação, então pode aparecer lá no seu processo, tem um recurso de apelação, ou pode acontecer o trânsito em julgado. Quando a gente fala que houve o trânsito em julgado, quer dizer que as partes deixaram passar o prazo de recurso, consequentemente aquela decisão se estabilizou. Agora aquela decisão tem que ser cumprida. Havendo trânsito em julgado ou estando em pendente o recurso de apelação, a parte pode fazer o procedimento chamado liquidação de sentença. E essa liquidação de sentença não é o procedimento de cumprimento de sentença. Liquidação de sentença está no artigo 509 do Código de Processo Civil e seguintes do Código de Processo Civil. Então, a liquidação de sentença é um ato onde você vai se liquidar, vai descobrir qual que é o valor, né? Qual que é o valor daquela determinada sentença. Em tese, toda sentença deveria ser líquida, ou seja, o juiz deveria, na hora que ele toma a decisão, já falar exatamente quanto que é aquela determinada decisão, mas não é assim que acontece sempre. Então, se a sentença for líquida, vai ter essa fase aí chamada de cumprimento de liquidação de sentença e, por último, após a liquidação de sentença, vai ter o cumprimento de sentença, que é falar o seguinte, não, agora eu já sei quanto que é, efetivamente, vem aqui, vamos fazer o pagamento. Então, você precisa conhecer todos esses passos, porque você vai pegar o processo e no processo vai ter esse documento.
você precisa conseguir ler esses documentos, saber o que cada um significa. Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária, de onde veio esse tem muito mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo e prática sobre perícia bancária. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você se cadastrar e ser notificado para a próxima aula. Eu deixei também um vídeo para você que eu acho que você vai gostar e o YouTube está colocando outro vídeo para você assistir também. Clique para se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço.